Senhoras e senhores, tudo bem? Como vocês estão? Sou Fernando Rodrigo, delegado de polícia, estado de Goiás. O vídeo dessa semana a gente vai tratar sobre uma chacina que ocorreu no Distrito Federal em razão de disputa de terra. Só que antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam no nosso canal. Suponhamos que 5 pessoas maiores imputáveis com auxílio de um menor, elas atraiam 10 pessoas de uma mesma família para uma chácara situada no Distrito Federal, e lá eles mantêm essas pessoas em cárcere privado, obrigam elas a fornecerem senhas de cartão de crédito, conta bancária, fazem saque, transferência bancária na conta das vítimas. Em seguida, eles promovem a execução das 10 vítimas. Logo após a execução das vítimas, eles ocultam os cadáveres, ou seja, esconde os cadáveres dentro de uma cisterna, e outros são carbonizados e queimados dentro dos automóveis das próprias vítimas. Nesse caso hipotético, quais crimes os agentes praticaram? Qual seria a diferença entre roubo e extorsão? Caberia prisão preventiva? Qual justiça seria competente para julgá-los? O Tribunal do Júri ou a Justiça Comum? Então, nesse vídeo nós vamos procurar responder essas indagações. Então, vamos por etapas, né? Tipificação legal. Nesse caso, há 3 crimes. Há o crime tipificado no artigo 158, parágrafo 3º, segunda parte do Código Penal, extorsão seguida de morte. Artigo 211 do Código Penal, que é a ocultação de cadáver. E artigo 244b, caput, com a causa de aumento do parágrafo 2º da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, há 3 crimes: extorsão seguida de morte, ocultação de cadáver e corrupção de menor, por 10 vezes em concurso formal impróprio. Ou seja, como são 10 vítimas, então pode ser contabilizado 10 crimes. Concurso formal impróprio é que deve haver a soma das penas em razão da autonomia de desígnios. Ou seja, eles foram praticados no mesmo contexto fático e os agentes tinham a intenção de eliminar todas as vítimas. A pena do crime de extorsão seguido de morte, ela é de reclusão de 24 a 30 anos, uma das maiores penas do nosso Código Penal. Ocultação de cadáver, artigo 211 do Código Penal, pena de reclusão de 1 a 3 anos. E o corrupção de menor, 244b do Estatuto da Criança, reclusão de 1 a 4 anos. E tem a causa de aumento, uma vez que o menor participou de um crime hediondo, ou seja, extorsão é seguida de morte. Então são esses 3 crimes que nós conseguimos enxergar: extorsão seguida de morte, corrupção de menor e ocultação de cadáver. Então, o crime de extorsão é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então foi isso, as vítimas foram obrigadas a fornecer a senha e o cartão bancário para que os agentes promovessem saques e transferências bancárias. Então isso aí é crime de extorsão. Logo em seguida elas foram mortas. Então, extorsão seguida de morte. Houve ocultação dos cadáveres das vítimas, e como houve a participação no crime de um adolescente, há o crime de corrupção de menor. Qual é a diferença entre roubo e extorsão? Segundo as lições de Marcelo André de Azevedo e Alexandre Salim, Direito Penal, parte especial, dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a vida, sexta edição de todas os POD, Salvador, 2017, página 362. Então, esses autores dizem que a distinção entre extorsão e roubo. Segundo esses autores, há 3 orientações. A primeira é que o objeto material do roubo é a coisa alheia móvel.
ao passo que a extorsão é mais abrangente, tendo em vista que é a indevida vantagem econômica. Esses autores prosseguem e dizem que, em muitos casos, no roubo ocorre a subtração e na extorsão ocorre a tradição, ou seja, o ladrão subtrai, ao passo que o extorsionário, o autor da extorsão, ele obriga a vítima a entregar algo. A segunda corrente defende que na extorsão a vítima possui comportamento imprescindível, enquanto que no roubo é prescindível. Na extorsão, se a vítima não praticar o comportamento, o agente não consegue a indevida vantagem, sendo que no roubo o agente possui o poder de subtrair. Exemplo de comportamento imprescindível: se a vítima não fornecer a senha para o saque no caixa eletrônico, o agente não poderá sacar o dinheiro. Então não é no caso que citamos. As vítimas foram mantidas em caixa privado, numa chácara. Então, se elas não tivessem fornecido a senha e os cartões bancários, os agentes não teriam conseguido fazer nos caixas eletrônicos saque e nem transferência bancária. Então, o comportamento da vítima, nesse caso, foi imprescindível para a subtração dos bens delas. Então, os agentes, se não tivesse a senha, tivesse obtido a senha da vítima, eles não teriam conseguido fazer o saque de dinheiro e nem transferência bancária. Então, para mim, a principal diferença é essa, que no roubo, o comportamento da vítima é prescindível, ou seja, dispensável. O agente ele mesmo pode subtrair os bens da vítima, independentemente do comportamento dela. E já na extorsão, para que haja o crime, é imprescindível o comportamento da vítima, como no caso do fornecimento da senha, para que o agente de posse do cartão bancário da vítima possa fazer o saque no caixa eletrônico. E a terceira diferença, segundo os autores mencionados, é que no roubo a coisa é subtraída no momento da violência ou grave ameaça, e na extorsão mal anunciada e a vantagem são futuras. Prisão preventiva. Prisão preventiva é cabível nesse caso, uma vez que há o fumus comicis delicti, prova da materialidade, indício de autoria, como por exemplo laudo cadavérico, depoimento de testemunhas colhidos no inquérito policial, além de se tratar de um crime doloso com pena superior a 4 anos. E também há o perigo libertatis, ou seja, a prisão preventiva seria necessária para a garantia da ordem pública e da paz social, diante da gravidade concreta do crime e do alto grau de periculosidade dos autores. E também há a proporcionalidade, uma vez que a medida cautelar alternativa não seria idônea, para a garantia da ordem pública. Ou seja, então deve ter essa fundamentação, perigo libertatis, ou seja, caso os agentes permaneçam em liberdade durante a instrução processual, se colocariam em risco a ordem pública e a paz social. Está no artigo 312, 313, inciso 1º do Código de Processo Penal. Importante ressaltar que tem que haver representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público. Ou seja, o juiz ele não pode decretar de ofício a prisão preventiva. E quem tem competência para julgar esses crimes é a Justiça do Distrito Federal, uma das varas criminais. Ou seja, não é do Tribunal do Júri, não. Uma vez que se trata de crime patrimonial, extorsão seguida de morte, em concurso formal impróprio, com ocultação de cadáver e corrupção de menor. Uma vez que o local da consumação delitiva foi em uma chácara situada no Distrito Federal, a competência é do local da consumação delitiva, uma das varas criminais do Distrito Federal. Está no artigo 70 do Código de Processo Penal. A competência será determinada em regra pelo lugar em que se consumar a infração, ou seja, o local da consumação delitiva, foi numa chácara situada no Distrito Federal. Então, ao fim, resta afastada a competência do júri por se tratar de crime patrimonial, como se depreende da súmula 603 do STJ, que diz que a competência para o processo de julgamento de latrocínio é do juiz simulado e não do tribunal do júri. Ainda que haja a morte das 10 vítimas, a competência é de uma das varas criminais do Distrito Federal, uma vez que se trata de crime patrimonial e não de crime doloso contra a vida. Então, essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores, caso queiram fazer alguma pergunta ou comentário, estamos à disposição. Se quiserem sugerir
temas para os próximos vídeos. Estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia, um bom final de semana.